Bom dia. Good morning. Excellent translation. I just found out why you people are so happy. Eu já descobri por que vocês estão tão felizes. Because you had such a good breakfast. Tivemos um café da manhã fantástico. The fresh fruits, Aquelas frutas fresquinhas, the excellent coffee, aquele café fenomenal. and the good bread. And the good? Good bread. E aquele pão delicioso. What else do you want more? O que mais vocês querem? So you are ready for a day of listening to God's word. Então vocês estão prontos para um dia de ouvidos à palavra de Deus. In America, we don't have this good bread. Nos Estados Unidos nós não temos esse pão tão gostoso como o de vocês. It's soft bread. É um pão assim mole. You push it together like that, and it bunches out. Você aperta o pão assim, de repente ele estufa de volta. And you already know how they make coffee in America. E vocês já sabem como é que é o café dos Estados Unidos. They have hot water, Água quente, and then they put a bean in there, aí eles colocam um grão de café and then take the bean out and put it in the next cup. e tiram esse grão de café e colocam na próxima xícara. So this coffee you drink here in Brazil really wakes you up. Então esse café que se bebe aqui no Brasil, esse acorda a gente. Now, this morning we do not have any questions, Nesta manhã nós ainda não temos perguntas a responder, but I'm going to answer one anyhow. mas eu vou responder uma de qualquer forma. When we had breakfast this morning, Quando tivemos o café da manhã, someone mentioned the fact that my book, How Democracy Will Elect the Antichrist, hoje de manhã, enquanto tomava café, alguém mencionou que o meu livro, Como a Democracia Elegerá o and this Anticristo, brother says, I know, the Antichrist is already elected. aí esse irmão virou para mim e falou assim, não, o anticristo já está eleito. And of course, this is so wrong. E é claro que isso é errado. We have in our mind a preconceived idea Na nossa mente nós temos uma ideia pré-concebida who the Antichrist should be. de quem seria o anticristo. But let me tell you one thing. Eu quero dizer uma coisa, The Antichrist is going to be a most beloved man on earth. o anticristo será uma criatura simplesmente amável para todo mundo. Read what Revelation 13 says about the Antichrist. Leia o que Apocalipse 13 fala sobre o anticristo. The whole world praises him, O mundo inteiro o adora, loves him, o ama and totally supports him. e lhe dá todo o suporte, a sustentação possível. They even worship him. Eles até chegam ao ponto de adorá-lo. When you have prayer meeting in your church for your president, Quando você tiver reunião de oração na sua igreja a favor do seu presidente and everybody speaks well of him, e todos falarem bem dele, then you have a candidate for the Antichrist. aí você terá um candidato para o anticristo. All right. We will begin our message, Então vamos começar a mensagem desta manhã the exclusive church, with a word of prayer. com a mensagem intitulada A Igreja Exclusiva Orando. Dear Father in heaven, we thank you in the name of our Lord Jesus Christ to come before your throne. Pai querido que está nos céus, nós te agradecemos por Jesus Cristo a oportunidade de nos achegarmos ao teu trono. Thank you for the gift of the Holy Spirit. Obrigado pelo dom do Espírito Santo. And thank you for opening our spiritual ears E and our obrigado por spiritual eyes. abrir nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais. Feed us with your precious bread from above. Alimenta-nos com o teu precioso pão que vem do céu. And use this conference, E use esta conferência, even this hour, este momento, to build your church. para edificar a tua igreja. We praise your holy name. Nós louvamos o teu santo nome. Amen. Amém. The exclusive church. A igreja exclusiva. Let us read from
1 Peter 2, verse 9. Vamos abrir em 1 Pedro 1, versículo 9. And we read the following. E nós lemos o seguinte nesse texto. Listen now very carefully, Ouçam cuidadosamente, because this describes the exclusive church. porque isso aqui descreve a igreja exclusiva. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. That, my friends, is the exclusive church. Queridos, esta é a igreja exclusiva. We are a chosen generation. Nós somos uma geração escolhida. We are a royal priesthood. Nós somos um sacerdócio real. We are a holy nation. Nós somos uma nação santa. And we are a peculiar people. E nós somos um povo exclusivo. And later on in the message, I will go into details for these 4 points. Mais tarde na mensagem eu elucidarei esses 4 pontos. But before we go into details, Mas antes de entrarmos nos detalhes, let us ask, first of all, what is not the church? é bom nós nos perguntarmos o que não é a igreja. Well, first of all, the church is not inclusive. Em primeiro lugar, a igreja não é inclusiva, The church is exclusive. ela é exclusiva. We are not, we cannot be defined by a denomination, for example. Nós não podemos, por exemplo, ser definidos por uma denominação. Whether it's Catholic or Lutheran, Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, etc. Seja ela católica, protestante, metodista, etc., batista, etc. That's not the church of Jesus Christ. Essa não é a igreja de Jesus Cristo. It only may contain the church of Jesus Christ. Ela pode conter a igreja de Jesus If Cristo. there are 2 or 3 who are born again gathered in his name, that is the church. Se há 2 ou 3 que se levantam, se reúnem em nome do Senhor, então essa é a igreja dele. The church, however, does need an infrastructure. Entretanto, a igreja não precisa de infraestrutura. And we are subject to our prevailing government. E nós somos... It does need an infrastructure. Yeah, an infrastructure. It does need one. Yes. Okay. A igreja precisa de uma infraestrutura e nós estamos sujeitos ao governo onde nós estamos localizados. We are placed under our prevailing government. Nós estamos debaixo do governo prevalecente. And incidentally, I'd like to add something. E, incidentalmente, eu gostaria de acrescentar uma outra coisa. The brutality expressed against government these days in the church is abhorrent. It's terrible. A brutalidade expressada contra o governo nos dias de hoje, dentro da igreja, é alguma coisa que não é correta. We have no calling nor authority to speak against our government. Nós não temos chamado, nós não temos vocação para levantar a voz desse jeito contra o governo. God, in his wisdom, authorized this government to be placed into authority. Deus, na sua sabedoria, autorizou este ou aquele governo para estar em autoridade. And based on Romans 13, we are subject unto the government. E conforme Romanos 13, nós somos sujeitos à autoridade governamental. Now, back to our issue of the infrastructure. Voltando à infraestrutura, We do need a place to meet. nós precisamos de um lugar onde nos reunir. Right now, for this prophecy conference, we need a place. Para essa conferência profética, nós precisamos desse So local. Marcus Steiger went out, find an excellent hotel, and booked this hotel for this conference. Então, o Marcus Steiger saiu, achou esse excelente hotel e reservou esse hotel para a nossa conferência. Each one of us who belong to a local church has an infrastructure. Cada um de nós que pertence a uma igreja local tem uma certa infraestrutura. And quite logically, we are subject to the prevailing law of that prevailing government. E também, de forma bastante lógica, nós somos sujeitos à lei reinante no país onde estamos. You can't invite people from the public having an unsafe building.
Nós não podemos, por exemplo, chamar pessoas para uma reunião pública tendo um prédio que não é seguro para se reunir. All these things are necessary. São coisas necessárias. The government gives us the authority to establish a church. O governo nos outorga autoridade para constituirmos uma igreja. The government puts a stamp of approval of the building we have just erected. O governo carimba a segurança do prédio que nós acabamos de construir. But the fact that we are a visible manifestation, a church, we are not the exclusive church. Mas o fato de sermos uma representação visível da igreja não significa que nós sejamos a igreja exclusiva. And yet we must come together. The Bible gives us clear instruction, not forsaking the assembling of ourselves together. E ainda assim nós precisamos nos ajuntar, nos reunir, porque a Bíblia diz que nós não devemos abandonar a nossa congregação. So what does that mean in simple terms? Então o que isso quer dizer, trocando em miúdos? We are in the world, Estamos no mundo, but we are not of the world. mas não somos do mundo. There are two opposing identities. Há duas identidades que se opõem uma à outra. One identity is visible, manifested, Uma identidade visível, manifesta, and the other identity is invisible. e a outra identidade é invisível. It's spiritual. Ela é espiritual. The Church of Jesus Christ does not have an address. A igreja de Jesus Cristo não possui um endereço. We cannot be identified in any form, shape, or form in earthly terms. Nós não podemos ser definidos em termos humanos, mundanos. And yet, the church continues to be built for almost 2,000 years. E ainda assim, essa igreja continua a ser edificada há mais de 2000 anos. All over the world, you can go and you will find the Church of Jesus Christ. Em qualquer parte do mundo que você viajar, você encontrará a igreja de Jesus In Cristo. some places, you will see churches on every corner. Em alguns lugares você verá igrejas a cada esquina. For example, in the United States. Por exemplo, nos Estados Unidos. In other countries, such as in Saudi Arabia, Outros países como a Arábia Saudita, there is virtually no manifestation of the church at all. há virtualmente quase nenhuma manifestação da igreja visível. Does that mean the church, the exclusive church, is not present in Saudi Arabia? Isso significa que a igreja exclusiva não está presente na Arábia Saudita Or in Iran? ou no Irã Or in other places where other religions are the predominant force? ou em outros lugares onde outras religiões são predominantes. My dear friends, the church is alive everywhere. Meus queridos, a igreja está viva por todo canto do mundo. And there will be a great surprise one day when the rapture takes place that millions will be gathered from those places where we thought there were no Christians. E será uma surpresa para nós, no momento do arrebatamento, ver reunidos àquela igreja pessoas de lugares que nós nem sonhávamos que houvesse crentes. So never confuse the visible manifestation of the church with the real exclusive church. Então nunca confunda a manifestação visível da igreja com a verdadeira e exclusiva igreja. Now, what is our responsibility towards the government? Qual é a nossa responsabilidade para com o governo? A lot of people, they misuse scriptures such as Acts 5:29. Várias pessoas usam as escrituras de forma incorreta, como por exemplo Atos 5:29. And they simply establish their own law with the excuse we are to be obedient to God more than the government. E eles acabam estabelecendo as suas próprias leis e normas sob a desculpa de que temos que obedecer mais a Deus do que aos homens. And this, they turn into rebellion against the government. E acabam se tornando rebeldes contra o governo. When you read this very carefully, it says something totally different. Mas quando nós lemos esse texto de Atos, o texto diz coisa completamente diferente disso. Who were the people which prohibited Peter and John to preach in the name of Jesus? Quem eram as pessoas que proibiram Pedro e João de pregar em nome de Jesus? It wasn't the Roman government. Não foi o governo romano, It was the religious authority. eram as autoridades religiosas. That is the distinct difference. Essa é a diferença distinta aqui. That's not the government. Não é o governo. They were before the high priest, and they are the ones who told the people, the apostles, not to preach anymore. Eles apareceram diante do sumo sacerdote, foi ele e seus
companheiros que disseram que os apóstolos não deveriam mais pregar o evangelho. We don't oppose the government. Nós não nos opomos ao governo. We are obedient unto our government. Nós somos obedientes ao governo. But we must be careful not to mix politics with Christianity. Mas precisamos tomar cuidado para não misturar política com cristianismo. Then we are being integrated into the Vatican doctrine, Aí nós estaremos sendo integrados à doutrina do Vaticano, which believes that the church is the head of the state. que crê que a igreja é a cabeça do Estado. I mean, this is the case here in Brazil too. Eu creio que é o caso aqui no Brasil também. I just heard it this morning at the breakfast table Na mesa do café desta manhã eu ouvi o seguinte, that your president Lula reconfirmed the authority of the Catholic Church over the nation of Brazil. que o presidente Lula acaba de reafirmar a autoridade da Igreja Católica sobre o país, sobre o Brasil. Nothing wrong with that. Não há nada de errado nisso. Don't worry about it. Não se preocupem com isso, This has nothing to do with the Church of Jesus Christ. porque isso nada tem a ver com a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. These are political religious developments. São desenvolvimentos, desmembramentos político-religiosos. Because when you read in the scripture, you will notice that in the end time they will become one. Porque se você ler as Escrituras, você verá que nos tempos do fim, essas estruturas todas se mesclarão e serão uma única coisa. Politics, Política, religion, religião, finances, economia, economy, finanças, it's all going to be connected into one. tudo vai ser uma coisa só. So let's look at a few developments of the church one item I wanted to say. Just recently I saw on television a protest march in Washington. Recentemente eu vi na televisão uma marcha de protesto em Washington, capital dos Estados Unidos. And of course, Christianity in America, E o cristianismo na América do Norte they are anti-Obama. é anti-Obama. I don't know why. Eu não sei por quê. He is my president. Ele é meu presidente. I honor him, I respect him, Eu o honro, eu o respeito. and I have even been asked in Scripture to pray for him. E as Escrituras pedem que eu ore por ele. All who are in authority. Por todos que estão com autoridade nas mãos. But this particularly protest march, there was one sign. Mas nesse protesto feito contra o governo havia um cartaz. On the sign was written, "One nation under God, not government." Havia o cartaz dizia uma nação sob Deus e não sob o governo. This person did not know what he was doing. Essa pessoa não sabia do que estava Would, falando. would you like to have God as your government? Você gostaria de ter Deus como seu governador? Would you? Gostaria? Well, you wouldn't. No, be careful what you say. Cuidado com o que você responde. God's holiness would require to destroy you. A santidade de Deus exigiria que ele lhe destruísse. He who sins is of the devil. He who sins is of the devil. He uses? He who sins, who commits Ok. sin. Aquele que peca é do diabo. Do we have anyone who has not committed sin? May I see your hand? Alguém aqui que jamais cometeu pecado, eu quero ver sua mão levantada. Okay, there are no liars among us. Então não há nenhum mentiroso entre nós. Based on God's righteousness, He would be required to destroy each one of us, including myself and my brother Eros. Com base na justiça de Deus, ele precisaria necessariamente destruir a todos nós, inclusive a mim mesmo e ao Arno. Be thankful that we are living in the time of grace, Sejam gratos a Deus porque estamos vivendo numa época da graça and de not Deus. under God's law and judgment. E não debaixo da lei e do juízo de Deus. So, let's read a couple of items from my new book. I was surprised to see this book already available in Portuguese, and would like to express my surprise at the people who are responsible to having that book out. Eu vou ler do meu último livro e estou surpreso de ele estar já em português. Eu quero expressar aqui minha gratidão ao pessoal que foi responsável para ele já estar pronto em português. Now, here is on page, what page is it? 181. Under other religions. No capítulo
como todos se tornarão um, debaixo do tópico outras religiões, I just wanted to show you what is not the church. eu quero dizer para vocês com esse parágrafo que não é a igreja. This religious movement, this religious authority is religious political, but it's not the Church of Jesus Christ. Esse movimento religioso, essa autoridade religiosa é política, não é cristã. This quotation comes directly out of the Catholic Catechism. Esta citação que eu vou ler para vocês vem direto do Catecismo Católico Romano. O vínculo da igreja com as religiões não cristãs é primeiramente o da origem e do fim comuns do gênero humano. Com efeito, todos os povos constituem uma só comunidade. Têm uma origem comum, visto que Deus fez todo o gênero humano habitar a face da terra. Tem igualmente um único fim comum. Deus, cuja providência, testemunhos de bondade e planos de salvação abarcam a todos, até os eleitos se reunirem na cidade santa. So, in other words, this document says all will belong to God's church. Esse documento diz que todos pertencerão à igreja de This Deus. is the all-inclusive church. Essa é a igreja totalmente inclusiva que nos é No apresentada. relationship to the exclusive church. Não há relacionamento com a igreja exclusiva. I have another quotation here in this book about American theology. Tem uma outra citação aqui sobre a teologia norte-americana. And this is about a Bible-believing Christian in the evangelical camp. E isso aqui é a respeito de crentes que creem na Bíblia dentro do acampamento cristão, digamos assim. Slowly and surely, that camp is being included in the inclusive church. E lenta, porém firmemente, esse acampamento cristão, digamos assim, está se movendo para a igreja inclusiva. Now listen to what it says here in the quotation. Ouça o que diz aqui. De acordo com duas pesquisas recentes, uma maioria significativa dos fiéis deste país, falando dos Estados Unidos, não segue mais tão rigidamente os ensinamentos ortodoxos e depende mais de si mesma do que de igrejas ou denominações quando se trata de se definir suas convicções religiosas. Mais da metade de todos os cristãos acredita também que alguns não cristãos podem entrar no céu. The majority of Christians already believes there are multiple ways to Jesus. A maioria dos chamados cristãos creem que existem múltiplos caminhos para se chegar a Deus. But does not the Bible tell us there's only one way to get to heaven? Mas a Bíblia não nos afirma claramente que existe um único caminho para o céu? Jesus says, I am the way, I am the truth, I am life. Nobody cometh unto the Father but by me. Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. But slowly the all-inclusive church is being built. Mas lenta, porém firmemente, a igreja totalmente inclusiva está sendo edificada. And my brothers and sisters, that is the greatest danger. Meus queridos, esse é o maior perigo. It's not swine flu, it's not Obama, it's not Ahmadinejad, it's not the Muslims. Não é a gripe suína que é o maior perigo, não é o Obama, não é o presidente do Irã, nada disso. It's not all those things we can identify in flesh and blood. Não são as coisas que nós somos capazes de identificar como carne e sangue. But what's happened in the invisible world, in the spiritual realm, that's where the danger comes from. Mas o que está acontecendo no mundo não visível, âmbito espiritual, esse é o verdadeiro perigo. Let's read another quotation. Uma outra citação. Well, this is a fantastic book. I think I'm going to buy a copy myself. É um livro fantástico. Eu acho que eu vou comprar alguns exemplares para mim mesmo. Here is the Charter of Religious Harmony. Vejam a Constituição da Harmonia Religiosa. These people want to achieve harmony among all religions of the world. Essas pessoas almejam atingir a harmonia entre todas as religiões do mundo. Here's what it says in the first paragraph. Veja o que diz o primeiro parágrafo. Um site da internet, criado com o apoio da indústria tecnológica e da elite de Hollywood,
conclama pessoas de todas as partes do mundo a criarem uma estrutura que possa harmonizar todas as religiões. For all the world, one religion. Isn't that wonderful? Todo mundo, todas as religiões. Não é maravilhoso? And instantly the conflict between the Muslims and the Hindus, Christians and whatever other religion there is, it's dissolved. E instantaneamente o conflito existente entre muçulmanos, hindus, cristãos e qualquer outro tipo de religião vai estar resolvido. Will this happen? Isso vai acontecer? Absolutely, that's what the Bible says. Com certeza, é o que a Bíblia diz. One more quotation, Mais uma citação. and this is the attempt of building a global society. E a tentativa de se edificar uma sociedade global, Where everybody can live in peace and harmony. onde todo mundo pode viver em paz e harmonia. O texto diz: o principal desafio de nosso tempo é construir uma sociedade global, onde pessoas de todas as crenças possam viver juntas em paz e harmonia, disse Armstrong. Se não conseguirmos isso, é pouco provável que tenhamos um mundo viável para entregar nas mãos da próxima geração. This was unthinkable 100 years ago. 100 anos atrás, isso era inimaginável. 200-300 years ago, the religions in Europe, they were fighting each other. 200, 300 anos atrás, as religiões na Europa se degladiavam. Today, it's no question anymore. We all have to come together. Hoje ninguém questiona mais, nós todos temos que nos ajuntar harmonicamente. So we need to be very careful in which camp we are in. Então nós precisamos examinar bem em qual dos acampamentos nós estamos. We live in peace with all people in the world, Nós vivemos em paz com todas as pessoas do mundo, but we are the light in this world. mas nós temos que ser luz do mundo. And our behavior and our very being as Christians E o nosso comportamento, o nosso ser como cristãos, will others to be drawn into the light. deve atrair outros para serem trazidos para a luz. That is our missionary activity. Essa é a nossa atividade missionária. Now, let's look at a couple of items how the church was divided at the beginning. Vamos olhar para alguns itens, como é que a igreja era dividida no princípio, nos seus How primórdios. the church was demonstrated as an exclusive club. Como a igreja foi demonstrada como se fosse um clube exclusivo. For example, in the book of Acts, Por exemplo, no livro de Atos, we read in chapter 5 about Ananias and Sapphira. nós lemos no Atos 5 sobre Ananias e Safira. Now, I expect that you have read your Bible. Eu espero que todos aqui tenham lido a sua Bíblia. I'm not going to give you the entire story. Não vou dar a história toda. I'm just telling you that two people deceived the Holy Spirit. Eu quero só ressaltar que duas pessoas mentiram para o Espírito Santo. And what was the result of their deception? E qual foi o resultado desse mentir? Instant judgment. Juízo instantâneo. What would happen if instant judgment would take place in our days? O que aconteceria se juízo instantâneo ocorresse hoje? Can you imagine the catastrophe? Dá para imaginar a catástrofe? Can you imagine when you think, all to Jesus I surrender, all to Him I simply owe? Imagine se fosse sério o que nós cantamos. Tudo entregarei ao meu Senhor. Not a mite would I behold, I would surrender everything. Eu não vou reter nenhum grãozinho, eu vou entregar tudo. And you sing it wholeheartedly, E você canta isso com todo entusiasmo. but you're lying, Mas você está mentindo. and nobody falls down dead. E ninguém que eu esteja vendo está caindo morto. Why not? Por quê? Because God is not present in the form of instant judgment. Porque Deus não está presente na forma de juízo instantâneo. During those times, the foundation was being built. Porque nessa época de Atos 5, o alicerce estava sendo edificado. And the foundation is the most important thing of anything whenever you build anything. E o alicerce é sempre a parte mais importante de qualquer construção que façamos. You know that Ephesians tells us that we are built on the apostles, on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ being the chief
cornerstone. Nós sabemos que Efésios diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus a principal pedra de esquina. That's why it was absolutely impossible for any lie to be incorporated in the foundation. É por isso que era impossível que qualquer mentira fosse incluída nesse alicerce da igreja. We don't have to rebuild the foundation. Nós não precisamos reedificar o alicerce da igreja. That is why I think it's an error of some honest believers who think they can recreate the original church. É por isso que eu creio que esse é um erro de alguns cristãos honestos, sinceros, que querem recriar a igreja. It's impossible, it's already done. É impossível, isso já foi feito. Now we are building upon the foundation, Agora nós estamos edificando sobre o alicerce que foi posto, stone after stone, pedra sobre pedra, until that spiritual temple is complete, até que esse templo espiritual seja completado. and then that spiritual temple is going to be raptured into the presence of God. E esse templo espiritual será arrebatado para a presença de Deus. That is the exclusive church. Essa é a igreja exclusiva. And here we read, for example, in Acts 5, verse 13, Então nós lemos aqui em Atos 5:13, and the rest durst no man join themselves, but the people magnified them. dos demais ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto That conceito. was exclusiveness. Isso é exclusividade. Can you imagine you have a church and everybody is scared to get in? Você consegue imaginar uma igreja onde as pessoas têm medo de entrar nela? Because there was the judgment of God present in that church. Porque havia o juízo de Deus presente a essa igreja. It was the manifestation of the exclusive church on earth in Jerusalem. Era a manifestação da exclusividade da igreja presente em Jerusalém. Another issue, another example is in Acts 16. Acts 16:16, easy to remember. Um outro texto fácil de lembrar é Atos 16:16. Oh, I got the wrong place here. Acts 16:16. Acts 16:16, we know that the Apostle Paul was preaching there, Sabemos And- que o apóstolo Paulo estava pregando ali na prisão. and we read the following in Acts 16, verse 16. Read 16. Diz o versículo 16 do capítulo 16: Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Now listen very carefully. Ouçam cuidadosamente. This lady with this soothsaying spirit Essa jovem que tinha esse espírito de adivinhação, was telling the truth. ela estava dizendo a verdade. This is self-evident in the next verse, verse 17. Isso é claro no versículo 17. Essa moça seguiu Paulo e a nós, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. I mean, here they will tell you, this is promotion for the church. Alguém diria: gente, isso aqui é marketing para a igreja? And this is exactly what Christianity is trying to do today. E é exatamente o que o cristianismo de hoje quer. They want the government to support Christianity. Eles querem que o governo dê sustentação, dê apoio ao cristianismo. It is not the government's job to support Christianity. Não é atribuição do governo dar sustentação ao cristianismo. No one is authorized to preach the gospel of Jesus Christ than a saint No, is exatamente. authorized Yes. to preach the gospel, but the saint. Ok. who is born. Ninguém que não seja santo, que não seja salvo, é autorizado a pregar o evangelho. So I hope you understand your calling in Jesus Christ. Então, eu espero que você entenda o seu chamamento, o seu chamado no Senhor. Don't look for help anywhere else. Não procure ajuda em outros lugares. Be very cautious and careful when you hear people who are not Christians supporting Christianity. Cuidado quando você percebe que pessoas não crentes estão dando suporte, sustentação para o cristianismo. Or when the media reports of sensational healings, sensational reports about
supernatural manifestations. Ou quando a mídia começa a falar sobre curas sobrenaturais, sobre manifestações sobrenaturais. The world stands in opposition to the Christians. O mundo está em completa oposição aos cristãos. And we stand in opposition to the world. E nós estamos em oposição ao mundo. And that's why we suddenly understand why Israel has so many enemies. E é fácil de nós entendermos por que Israel tem tantos inimigos. Because they are in the same position, although on earthly level. Porque Israel está na mesma posição que nós cristãos, só que num nível terreno. Remember, they have the same devil. Eles têm o mesmo nível que essas outras pessoas. The same devil that is in Brazil and in America, in Germany, is also in Israel. Israel está no mesmo âmbito que está o Brasil, os Estados Unidos e outros países. He does not like the exclusiveness of a called people. O mundo não gosta da exclusividade de um povo chamado. He wants to include all people. O mundo quer incluir a todos. But what does it say? What does the Bible say about Mas o que a Israel? Bíblia diz acerca de Israel? Deuteronomy 14, verse 2. Deuteronômio 14, 2. For thou art a holy people unto the Lord thy God, and the Lord has chosen thee to be a peculiar people unto himself, above all the nations that are upon the earth. Pois tu és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor o chamou para ser seu povo particular para si mesmo, sobre todas as demais nações que há sobre a terra. Notice the purpose of Israel's calling? Vocês perceberam o propósito do chamado de Israel? To be above the nations. Estar acima das nações. That's not our calling. Esse não é o nosso chamado. Our calling is to serve. Our calling is to be subject. O nosso chamado é servir, estarmos sujeitos. Let's just read Israel's future. Então vejamos o futuro de Israel. In Zechariah 8, verse 23. Em Zacarias 8, That capítulo Israel 23. Israel has the same enemy. Israel tem o mesmo inimigo que nós temos. That's why the nations of the world must hate Israel. É por isso que as nações do mundo precisam necessariamente odiar a They Israel. must oppose Israel. Precisam se opor a Israel. In order they become like Gentiles and to be all inclusive. Para que eles se tornem como os gentios e façam parte desse âmbito todo inclusivo. But God has a totally different plan for Israel. Mas Deus tem um plano bem diferente para Israel. Okay, 8. Zacarias 8, 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. That's Israel's future. Esse é o futuro de Israel. And Israel has a glorious future. E Israel tem um futuro glorioso Right here on planet Earth. neste planeta chamado Terra. We do not have a future here. Nós, como igreja, não temos futuro aqui. We are just passing through. Nós estamos apenas de passagem. I have said it often. By the time you are 40, you're over the hill. Eu já disse várias vezes aqui, quando você chega aos 40, você chegou ao topo do monte. When you're 50, you know it. Quando você chegou aos 50, você reconhece isso. When you're 60, you feel it. Quando você tem 60, você sente isso. And when you're 70, you can no longer deny it. E quando você tem 70, não há como negá-lo. And when you're 80, you start bragging about your age. E aí quando você chega aos 80, você começa a se gabar da idade que tem. You know how old I am? Sabe quantos anos eu tenho? I remember my mother-in-law. Eu me lembro da minha Well, sogra. I shouldn't say. Well, I'll say it anyhow. Eu não deveria dizer, mas vou dizer de qualquer jeito. She turned 80. Ela fez 80 anos. She turned 80, and she says, Arno, you know, how old do I really look? Arno, fala de verdade. Quantos anos eu pareço ter? So, Mama, Eu disse, Mama, mamãe, you look at the most 79 and a half. a senhora parece ter no máximo 79,5. This is what we are passing through. Nós estamos apenas de passagem.
So if you are getting to the age, prepare, because you are just being prepared for departure. Então, se a idade está chegando, prepare-se que você está sendo preparado para a partida. Don't try to cling so desperately to your little bit of life. Não procure se agarrar desesperadamente a esse resquício de vida que você ainda tem. Life is over quickly than we think. A vida termina mais rápido do que você imagina. I remember just 40 years ago when I started the Midnight Call, Eu me lembro há 40 anos quando começamos o Ministério da and I Chamada, was among the great brethren in Switzerland. e eu estava entre os grandes irmãos fundadores lá na Suíça. You know, I was the little boy, Eu era o moleque, o garotão. and now I am the old geezer. Agora eu sou o velho da tropa. Okay. Now let's quickly go over those 4 points and to identify our position as the exclusive church. Então vamos olhar para esses 4 pontos de 1 Pedro 2,9 para identificarmos a nossa exclusividade. Okay, first of all, we are a chosen generation. Primeiramente, o texto diz que nós somos uma geração escolhida. That does not mean we are better than anyone else, Geração eleita. Isso não significa que nós sejamos melhores do que ninguém, but it means that we have experienced salvation through grace. mas significa que experimentamos a salvação através da graça. Everybody knows what's written in John 3:15. Todos sabem o que está escrito em João 3,15. Whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. 3,16, you mean? 15, not 16, 15. Ok. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. You wanted 16, huh? This is exclusiveness. Isso é exclusividade. Do you have eternal life? Você tem vida eterna? Amen. Eternal life is a reality here and now. A vida eterna é uma realidade aqui e agora. We are just passing through. Estamos apenas de passagem. Listen what the last verse in John 3 says. Ouçam o que o último versículo de João 3 diz. Here is the exclusiveness clearly demonstrated. Aqui a exclusividade é claramente demonstrada. He that believeth on the Son has eternal life. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. And now it's been excluded from the other group. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Mas agora vem a exclusão. Mas aquele que não crê no Filho permanece nas trevas e a ira de Deus sobre ele permanece. That makes my heart rejoice. Isso faz o meu coração se regozijar. That God has chosen me as a person to receive grace, salvation through grace. Que Deus me escolheu para ser uma pessoa para receber a salvação através da graça. These chosen generation are all over the world, as I already mentioned. Como eu já disse para vocês, essa geração eleita está espalhada pelo mundo todo. I assume there is no country in the world where there are no Christians. Eu pressuponho não haver país no mundo onde não haja genuínos cristãos. And when I mean Christians, is born again Christians, born of the Spirit. E quando eu falo de genuínos cristãos, eu estou falando de cristãos nascidos de novo, nascidos do Espírito. Jesus is continuing to build his church. Jesus continua edificando a sua igreja. So let's understand that the difference quickly between Israel and the church. Vamos entender assim de forma rápida a diferença entre Israel e a igreja. Israel, an Israeli is an Israeli by birth. O israelense, nascido em Israel, ele é israelense por nascimento. He is born an Israeli. Ele nasceu um He is israelense. born a Jew. Ele nasceu judeu. The church Na igreja, is added, the members of the church are added through the rebirth. os membros da igreja são adicionados a elas através do renascer. Is anyone in Christ? He is a new creature. So- All things have passed away. Behold, all things have become new. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram Now, novas. don't make the mistake to interpret this to mean your flesh and blood. Não cometa o erro de identificar isso como se referindo a carne e sangue.
That's not the case. Não é o caso. Something within us takes place. Algo dentro de nós ocorre. And our salvation must be worked out from within to the outside, E a nossa salvação deve ser desenvolvida de dentro para fora, not from the outside to the inside. não de fora para dentro. We are actually perfect in Jesus Christ. Did you know that? Posicionalmente, nós somos perfeitos em Cristo Jesus. Você sabia disso? That's what I think it's in 1 John, where it says that he who is in Christ is actually sinless. Let me see this here now. 5. Yeah, no, 4. 1 João 4, Yeah, no, 1 John 3, 1 João 3, melhor dizendo, verse 9. versículo 9. Whoso is born of God does not commit sin, for the seed remaineth in him. He cannot sin because he is born of God. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. And instantly we have a conflict, E instantaneamente temos aqui um conflito. because Christians are capable of committing the most atrocious sins there are. Porque os cristãos são capazes de cometer os pecados mais atrozes que existem. But that is only the flesh and blood. Mas isso é apenas a carne e o sangue. The person that is born from within is perfect. A pessoa que nasce de dentro, essa é perfeita. Please keep that in mind on a daily basis. Guardem isso bem claro na sua mente diariamente. You are the tabernacle of a perfect person. Vocês são o tabernáculo de uma pessoa perfeita. And secondly, Em segundo lugar, a royal priesthood. um sacerdócio real. Now, when you read that, a royal priesthood is actually a contradiction in terms. Quando você lê sacerdócio real, isso é uma contradição de termos. Because royal signifies political authority. Porque real implica em autoridade política. And priesthood signifies the spiritual office. E sacerdócio implica em um ofício religioso. And here is Espiritual. where many Christians make a mistake in combining these two. E aqui é que muitos crentes se perdem combinando esses dois itens. Combining these two while here on earth in flesh and blood. Incluindo esses dois elementos na vida aqui de carne e sangue que estamos vivendo. That's not the case. Não é o caso. We are a royal priesthood, but unto him. Nós somos sim um sacerdócio real para com ele. And ultimately we will also reach the goal where we will rule with Jesus. E nós chegaremos ao ponto de realmente reinar com Jesus. This is, for example, in Revelation 5, verse 10. Em Apocalipse 5:10 nós temos isso dito. And has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on earth. E tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Note very carefully, not unto men, but unto God. Reparem que não é para com os homens, mas é para o nosso Deus. Give unto God that belongs unto God. Dê a Deus o que pertence a Deus. And give unto your government that belongs unto your E government. dê ao seu governo, dê a César o que pertence a ele. One is perishable and one is eternal. Um é perecível, o outro é eterno. And thirdly, Em terceiro lugar, a holy nation. nação santa. Now, is such thing possible on earth? Existe a possibilidade de uma nação santa aqui na terra? I think we all will agree it's impossible. Todos, eu creio, concordamos isso ser impossível. If we read or listen to the radio or watch television, we notice what's going on. Se ouvimos o rádio, os noticiários, na televisão, nós sabemos o que está The acontecendo. world is in a near chaos condition. O mundo está numa condição caótica. There are wars and rumors of wars. Há guerras e rumores de guerra. There are catastrophes. Há catástrofes. There are illnesses such as AIDS and swine flu, etc. Há doenças como a AIDS, como a gripe suína, etc.
There's nothing holy about our nations. Não há nada santo com relação às The nossas nações. the nations always stand in opposition to one nation, As nações sempre estão contra uma única nação. and that is the nation of Israel. É a nação de Israel. So it's absolutely not possible to have a holy nation. Então é absolutamente impossível ter-se uma nação santa. We have that in the United States, where we have even on our money. Nós It temos says, isso nos Estados Unidos, onde está impresso no nosso dinheiro. Let's see. You got that on your money too? Não. Oh, you're a heathen, huh? In God we trust. Em Deus nós confiamos. It sounds good. Soa muito bonito. Americans pledge the allegiance to the flag. Os americanos, ao jurarem fidelidade à bandeira, One nation under God. dizem que são uma nação sob Deus. And when I tell and say, no, it can only be one nation under Lucifer. Eu digo, só pode ser uma nação sob Lúcifer. And they get very upset with E me. eles ficam irados comigo. They call me all names under heaven. E me xingam de tudo quanto é nome que existe por aí. But the Bible simply does not make provision for a holy nation. É que a Bíblia não faz provisão para uma nação santa aqui. We are called out from among the nations Nós somos chamados de dentre as to nações create a holy nation, an invisible holy nation. para sermos uma nação santa invisível. My question to you this morning, Então a minha pergunta a você nesta manhã: where's your citizenship? onde é que está a sua cidadania? Is your citizenship in Brazil A sua cidadania é do Brasil or maybe in other nations? ou de uma outra nação aqui representada? That will not help you. Isso não vai lhe ajudar. Your citizenship must be in heaven. Sua cidadania precisa estar no céu. And that citizenship you can only attain through Jesus Christ. E essa cidadania só pode ser obtida através de Jesus Cristo. Have you been born again of His Spirit? Você já nasceu de novo do Espírito de Deus? And you can check yourself based on Holy Scripture. E é possível você saber isso verificando-se contra o padrão das Escrituras. Is your desire to come closer to Jesus on a daily basis? O seu desejo é estar mais perto de Jesus a cada dia que passa? Are you feeding on the Word of God? Você está se alimentando diariamente da palavra de Deus? Are you hungry for the Word of God? Você tem fome da palavra de Deus? We are developing a Christianity that's outside the Scripture these days. Nós estamos hoje em dia desenvolvendo um cristianismo que está completamente fora das Escrituras. It is built on make you feel good, Ele se baseia em você se sentir bem, on having more possession on planet Earth, em ter mais posses enquanto no planeta Terra, on anything else but eternity. mas baseado em qualquer outra coisa exceto na eternidade. So, in plain words, it is impossible to have a holy nation on planet Earth. Então, em palavras bem claras, é impossível de se ter uma nação santa na Terra. Because the Apostle Paul writes, for example, in the Romans, that all have sinned and come short of the glory of God. Porque Paulo, por exemplo, escreve em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Or John writes, the whole world lieth in wickedness. Ou João diz que todo o mundo está na impiedade, reside na impiedade. And the prophet Isaiah proclaims, E o profeta Isaías proclama: all of our righteousness are as filthy rags. toda a nossa justiça é como trapos de imundícia. This nation must belong to Essa nação à qual precisamos pertencer is so different from all other nations. é tão diferente das demais nações. Actually, we don't have a language. Na verdade, nós não temos uma língua. That's why I have to be translated. É por isso que eu preciso ser Now, of traduzido. course, if it wouldn't be for the Tower of Babel, then would be speaking all Portuguese. É claro que se não houvesse a Torre de Babel, todos estaremos falando português. We are totally different. Somos totalmente diferentes. We have no headquarter. Não temos um quartel-general. We have no bank account. Nós não temos conta bancária.
We have no capital city. Nós não temos uma cidade que é a nossa capital. We have no flag to identify Nós ourselves. não temos uma bandeira que nos identifique. We are simply from all the nations, individuals gathered out of the nations, added into this glorious nation, holy nation of God. Nós somos apenas indivíduos das várias nações que são arrebanhados dentre as várias nações do mundo para dentro dessa nação santa invisível de Deus. And of our brothers and sisters in some countries, E alguns dos nossos irmãos em alguns países, they are persecuted for the name of Jesus. eles são perseguidos pelo nome de Jesus. But they are still our brothers and sisters. Mas ainda são nossos irmãos e irmãs em Cristo. We are admonished in Scripture to pray for those who are in prison. Nós somos admoestados pelas Escrituras a orar por aqueles que estão na Those prisão, who are persecuted for the name of Jesus. aqueles que são perseguidos pelo nome de Jesus. And there is plenty of it going on in these days. E há muita dessa perseguição existente hoje em dia. We receive reports from various countries where there is great opposition against Christians. Vários de nós recebemos relatos de vários países onde há muita e intensa perseguição aos cristãos. And yet the church continues to be built. E ainda assim a igreja continua sendo edificada. The church continues to grow. Ela continua crescendo. And the church is going to be perfected in due time. E a igreja será aperfeiçoada no tempo devido. That is the church, Essa é a igreja. the exclusive church, A igreja exclusiva, which Satan hates. que Satanás odeia. And he does everything in his power to confuse that church. E ele faz tudo o que está ao seu alcance para confundir essa igreja. In the midst of the church, false teachers are integrated. No meio dessa igreja, falsos mestres entram. And as long as that person, that false teacher, uses scripture, he is accepted as a Christian. E enquanto esse profeta falso usa as escrituras, ele acaba sendo aceito como genuíno. That's why we need to pray for discernment continuously. É por isso que continuamente nós precisamos orar por discernimento. We need to be able to discern which is genuine and which is fake. Nós precisamos saber distinguir entre o genuíno e o falso. Just recently, I was in a hotel Recentemente eu estive num hotel with my wife, and we watched Sunday morning a program e com a minha esposa e domingo de manhã nós assistimos um programa de TV from a very famous preacher. de um pregador famoso. And I was very carefully to listen to every word that man says. E eu ouvi atentamente cada palavra que esse homem proferiu. He preached from the Bible. Pregou a partir da Bíblia, He didn't say nothing wrong. não disse nada de errado. It was, stuck to the doctrine of the Bible. Era a doutrina bíblica. Only Jesus saves. Só Jesus salva. Only through faith we come to him. Só através da fé nós chegamos a Ele. But then when he was done, Mas quando ele terminou, I asked the question to my wife. eu fiz uma pergunta para minha esposa. I said, what was wrong? Eu disse, o que houve de errado no que ele disse? And she immediately says he was preaching a one-sided gospel. Ela disse imediatamente, ele estava pregando o evangelho de um lado só, um lado só da moeda. When you become a Christian, as Norbert told us last night, Quando você se torna um cristão, como o Norbert pregou para nós ontem à it noite, doesn't mean everything goes well. não significa que tudo vai correr The bem. opposite may well be true. O oposto pode sim ser a verdade. Look at the Apostle Paul, Veja o apóstolo Paulo, a man well respected, um homem muito respeitado, a great scholar, um estudioso, well educated, muito bem instruído. and doubtless he had plenty of resources. E não há dúvida que ele tinha muitos recursos em si mesmo. And then he became a believer in Jesus Aí ele Christ. se torna um crente em Cristo Jesus. And what was his position after he became a Christian? E qual foi a posição que ele acabou assumindo depois de se tornar crente em He was Cristo Jesus? despised and rejected. Foi desprezado, rejeitado, He was beaten bloody. foi assaltado, foi machucado fisicamente, He had experienced shipwrecks. passou por naufrágios.
He was several times stoned, várias vezes foi apedrejado, and finally history tells us he was killed. e a história nos dá conta de que ele foi morto por sua And fé. based on my study I have made on the apostles, E com base no estudo que eu fiz dos apóstolos, they all died for the name of Jesus except John, the todos revelator. morreram por causa do nome de Jesus, em termos de sacrifício, exceto João, que escreveu o Apocalipse. So finally, Então, por fim, a peculiar people. o texto diz que nós somos um povo exclusivo de Deus. Luther translates that a people for his own possession. Lutero traduz essa expressão como um povo da possessão exclusiva de Deus. And this corresponds to the Old Testament promise we have read in Deuteronomy, a peculiar people unto himself, that is Israel. E então isso corresponde àquela expressão do Antigo Testamento de Deuteronômio que Israel é um povo peculiar, uma nação peculiar para Deus. I think we don't realize enough that we are not ourselves. Eu creio que nós não reconhecemos o suficiente que nós não pertencemos a nós mesmos We are mais. purchased with a high price. Nós fomos comprados por um alto preço. Read 1 Corinthians 6, verses 19 and 20. Vejam o que diz 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Paul, rather surprised, says, "What? Know ye not that that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's." Ele diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. If you can say yes to these requirements, Se você não é capaz de dizer sim a esses requisitos, then you belong to the exclusive church. então você, na verdade, if you can't, Yeah, if you can say yes to it, then you belong. Yeah. se você consegue dizer sim a esses requisitos, então você pertence à igreja exclusiva. The Apostle Paul makes a statement which should serve as a self-test. O apóstolo Paulo faz uma afirmação que deveria servir para nós como um teste pessoal. Yeah, listen very carefully to the words in Galatians 2, verse 20. Ouçam atentamente para as palavras que Paulo diz em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A total surrender Uma entrega total, to the total requirement of Scripture do requisito ao requisito total das Escrituras sobre nós. makes a total Christian. Faz de nós um crente total. And that is my prayer for each one of us. E essa é a minha oração por cada um de nós. That none of us here present Que nenhum de nós aqui presente, and those who are watching the video or hearing on the audio ou aqueles que estiverem ouvindo através da internet ou dos will right DVDs, now say, possam dizer claramente: Lord Jesus, Senhor Jesus, I do want to belong eu quero pertencer to the exclusive church. à igreja exclusiva. I do not want to live my own life, Eu não quero viver a minha própria vida, but I want to live the life according to the guidance of the Holy Spirit. mas eu quero viver a minha vida de acordo com a orientação, o direcionamento do Espírito Santo. Take my life and let it be Tome a minha vida e faça a tua. holy, consecrated unto thee. Uma vida santa, consagrada ao Senhor. Amen. Amém.